Nosso assunto de hoje, né? Mulheres e homens encaram o envelhecimento de formas diferentes. Eu fico refletindo sobre essas coisas que acontecem com a minha mãe, né? Acidentes domésticos, como cuidar de uma pessoa com 90 anos dentro da nossa casa. Eu vejo assim que a sociedade, as famílias não estão preparadas para lidar com pessoas tão idosas, porque até poucas décadas atrás as pessoas não viviam tanto assim. As pessoas viviam aí 70, em torno de 70 anos, 75. Eu estava me lembrando aqui, tinha 4 avós, né? 2 por parte de pai e 2 por parte de mãe. Desses 4, 3 morreram na década entre 74 e 75 anos. Só uma avó, a mãe do meu pai, que morreu com 86 anos, foi a que morreu mais velha. Mas não há histórico na nossa família de pessoas que tenham vivido tantos anos, né? 90 anos, já está caminhando para 91 anos. E a gente não tem preparo para isso, nem a sociedade tem preparo para isso, porque os locais públicos, por exemplo, não são adaptados para idosos, e as famílias também que cuidam não têm preparo para isso, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer uma estimulação cognitiva, motora, né, da área de coordenação motora, de fisioterapia, a parte de enfermagem também que é necessária, às vezes para fazer um curativo, para resolver algum problema. Então, assim, nós estamos totalmente despreparados para essa demanda. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente buscar conhecimento, procurar se capacitar para poder fazer frente a essa novidade que está chegando nas nossas famílias, que é ter um idoso tão idoso para cuidar, né? Para supervisionar, para administrar, para se responsabilizar pela vida dele, para que ele tenha uma vida com qualidade, mais longa, mas uma vida de qualidade, né? Não uma vida de baixa qualidade. Então, deixando aqui os preâmbulos, vamos ao nosso assunto, né? Que eu propus para hoje, que é conversar um pouco com vocês sobre a forma como homens e mulheres encaram o envelhecimento. Você já parou para pensar alguma vez que homens e mulheres encaram o envelhecimento de formas diferentes? Aposto que você nunca tinha pensado nisso, né? Tem 2 fatores que indicam a capacidade do idoso para se adaptar às perdas relacionadas ao envelhecimento. Um desses fatores é a aceitação e a satisfação do envelhecimento, a aceitação do envelhecimento e a satisfação com o envelhecimento, né? Normalizar o envelhecimento, tratar o envelhecimento com naturalidade. E o segundo fator é ter uma mente jovem. O que é isso? É quando a pessoa de mais idade se percebe e se avalia como uma pessoa mais jovem. A pessoa diz assim, ó, meu corpo, minha idade cronológica é 80, mas eu me sinto como se eu tivesse 50. Né? Então, assim, a pessoa tem uma mente mais jovem, tem flexibilidade mental, está disposta ainda a aprender, a viver mais e usufruir mais da vida. Então, esses 2 fatores, eles contribuem para os idosos se adaptarem às perdas relacionadas ao envelhecimento. E os estudos apontam que as pessoas que têm uma percepção positiva do seu próprio envelhecimento, elas são menos vulneráveis aos estereótipos negativos em relação ao envelhecimento que circulam aí pela sociedade, né? Os preconceitos, os tabus, os estigmas, aquelas histórias que eles falam, né? Que teve até um presidente nosso infeliz que teve a frase dele eternizada, né? Dizendo que aposentado era vagabundo. Então, assim, existe muita dessas crenças no nosso meio, né? Na nossa sociedade, e isso atrapalha a pessoa de ter uma percepção positiva do seu próprio envelhecimento. Então, se você quer ficar menos vulnerável a esses estereótipos aí que circulam pela sociedade, procure ter um olhar mais positivo para o seu envelhecimento, tá? E essa percepção positiva do próprio envelhecimento é um bom indicador de um envelhecimento bem sucedido e um bom indicador de como será a sua capacidade funcional na velhice. Se você vai ter capacidade de continuar tendo autonomia, independência, tomar decisões. E essa percepção positiva do próprio envelhecimento está relacionada a um equilíbrio na sua saúde mental, à sua qualidade de vida. Ou, se for uma percepção negativa do seu envelhecimento, muitas vezes isso pode estar ligado a
um quadro de depressão, a um quadro de solidão, de apatia, de desânimo, né? Então, quanto melhor for a percepção que você tem do seu envelhecimento, melhor vai ser esse envelhecimento, né? Quanto melhor a pessoa percebe que é a saúde dela, melhor vai ser a sua aceitação do envelhecimento. Por isso que é importante a gente estar investindo em prevenção e autocuidado, não é? Então, gente, em alguns aspectos, os homens e as mulheres percebem o envelhecimento de modo igual. Vou falar quais são esses aspectos. Por exemplo, a questão da proximidade da morte, da finitude da vida, a percepção da chegada de doenças com o envelhecimento, a percepção dos problemas, das perdas e limitações que a pessoa mais idosa tem, exatamente por causa do envelhecimento, da idade, do declínio natural da idade, né? O medo da dependência, medo de ficar dependente de outras pessoas, o medo de ser rejeitado porque está ficando velho, o medo de ser abandonado, né? Isso é um fantasma que ronda muito a cabeça tanto do homem quanto da mulher. Então, nesses aspectos, eles encaram o envelhecimento de forma bem semelhante, bem parecida, não tem muita diferença. Mas em vários outros aspectos, a velhice é encarada de forma diferente por homens e por mulheres. E a gente vai ver que isso está relacionado a padrões culturais, a padrões sociais que estipulam, entre aspas, como deve ser um comportamento de uma mulher e como deve ser o comportamento de um homem, né? A maneira como a mulher enfrenta o seu processo de envelhecimento está relacionada a seu histórico individual e está relacionada também a um conjunto de fatores sociais, econômicos e culturais, tá? Então, a mulher, na questão do envelhecimento, ela vai apresentar maior insatisfação com a imagem corporal dela. Elas são mais sensíveis às influências sociais em relação à aparência, se formos comparar com a reação dos homens. Então, a mulher sofre um maior impacto em relação à visibilidade do envelhecimento, a forma como ela é vista, a forma como ela fica após envelhecer, a forma como ela é percebida por ela mesma e pelas outras pessoas, né? Os traços do envelhecimento são a mulher tem mais sensibilidade a expor esses traços do envelhecimento, a mostrar a cara, né? Mostrar quem ela é de verdade. Tem uma antropóloga brasileira chamada Miriam Goldenberg que fez uma pesquisa chamada Corpo, Envelhecimento e Felicidade. Nessa pesquisa, ela fez entrevista com 5.000 homens e mulheres brasileiros na faixa de idade entre 18 e 96 anos. Então, ela fez descobertas, assim, espetaculares com essa pesquisa dela. Ela descobriu, então, essa questão de que homens e mulheres, com o passar dos anos, encaram o envelhecimento de formas diferentes. Essa é uma descoberta da pesquisa dela. A segunda descoberta interessante da pesquisa dela é que para as mulheres o envelhecimento, a preocupação com o envelhecimento, a percepção, a visão do envelhecimento começa muito mais cedo do que nos homens. Pasmem, as mulheres começam a se preocupar com o envelhecimento logo após os 30 anos, né? Com 30 anos, ela já começa a ficar preocupada com a aparência física, com as rugas, com as estrias, com a celulite, com o cabelo branco, com o ganho de peso. A partir de 30 anos, ela já começa a ficar olhando para essas coisas e pensando no envelhecimento. Então, nós temos esse fator, né? Que a mulher se preocupa com o envelhecimento mais cedo do que o homem, mas em contrapartida, quando ela chega na terceira idade, ela aproveita muito mais essa etapa da terceira idade do que o homem. E eu vou explicar aqui na frente, vocês vão entender. Então, vamos continuar falando da mulher. A mulher, um pouco antes, quando vai se aproximando dos 40 anos, ela já começa a ficar com pânico de envelhecer. Vocês já viram falar na crise dos 30 anos?
Eu já atendi várias mulheres no consultório que quando completavam 30 anos começavam a entrar em crise existencial. Ah, porque até hoje, por exemplo, fala de algumas, por exemplo, até hoje eu ainda não me casei, até hoje eu ainda não tive filhos, até hoje eu ainda não consegui a minha emancipação financeira, estou morando com os meus pais até hoje. Isso é uma coisa assim que preocupa as mulheres de 30 anos, né? Coisas que eu já ouvi no consultório e que eu estou aqui reproduzindo para vocês. Então, assim, elas ficam de cabelo em pé, que chegou 30 anos e ela não tem ainda uma vida social, financeira, amorosa, já resolvida, estruturada, né? Então, elas ficam muito preocupadas com isso. Então, por causa dessas preocupações que vêm cedo para as mulheres, a questão do envelhecimento está muito introjetada nas mulheres desde muito cedo, né? Desde muito jovens, né? E essa preocupação da mulher com a velhice acontece muito cedo porque desde criança a menina é cobrada, muito mais cobrada socialmente pela sua aparência do que o homem. Desde menina, desde criança, desde adolescente e depois desde jovem adulta, ela é muito mais cobrada socialmente pela sua aparência, pelos padrões ditados pela mídia, pela sociedade, pela cultura, etc. Apesar de a gente já ter visto muitas mudanças sociais aí ao longo das últimas décadas, a nossa cultura brasileira, eu acho que não é só brasileira, né? Eu acho que é mundial, ainda representa e valoriza a mulher pela forma física que ela tem, né? Você vê aí a questão das modelos, né? Como foi mudando o padrão de modelos nas décadas, né, de 70. Eu lembro que eu fiz um curso aí durante a pandemia, que era Em Paz com a Sua Imagem Corporal, que eu fiz um histórico para as alunas de como o padrão de modelos foi mudando em cada década. Eu acho que eu comecei lá na década de 50, fui para a década de 60, 70, 80, cheguei até na década de 2020, onde então o padrão das modelos hoje é daquela magreza, né, uma mulher esquálida, né, uma mulher que não tem carne, só tem pele e osso. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, as mulheres são muito mais cobradas pela sociedade a respeito da sua imagem corporal. A sociedade avalia a mulher pela sua forma física. Agora, já o homem, não. Ele não é avaliado pela sua forma física. O homem, ele é avaliado pela sociedade nos aspectos relacionados ao trabalho, à produtividade, ao dinheiro, ao poder e ao status. Vocês estão entendendo, gente? A diferença de como a sociedade enxerga o homem e a mulher e de como, então, por causa disso, eles vão enxergar a velhice de formas diferentes? Vou recapitular aqui. A sociedade cobra mais da mulher a imagem corporal perfeita, né? Aquele padrão instituído aí pela goela abaixo, pela mídia e pela cultura, pela sociedade. Agora o homem não existe um padrão de beleza para o homem, que ele tem que ser magrinho, que ele não pode ter cabelo branco, não pode ser enrugado, tem que ser bem vestido, tem que estar com a pele ótima. Para o homem, a sociedade cobra mais trabalho, produtividade, dinheiro, poder e status. Então, gente, esse cuidado excessivo da mulher com a imagem, com o corpo, tem também seu lado positivo, é claro, né? Isso tem seu lado positivo, porque é visível que as mulheres chegam à terceira idade melhor do que os homens. Porque as mulheres fazem mais consultas médicas do que os homens, elas investem mais em prevenção, elas investem mais em autocuidado. Eu sei que tem homens aqui na live assistindo e vocês vão me confirmar essa informação. Não é verdade que as mulheres se preocupam mais com a saúde, fazem os exames preventivos com regularidade, vão ao médico com mais frequência e investem em prevenção, em autocuidado, e os homens não? Os homens, de modo geral, gente, ele só vai ao médico quando está com alguma coisa muito grave, quando a coisa já está, assim, descontrolada, quando ele sozinho já não consegue mais dar conta do recado. Que todos os homens tivessem essa consciência e essa iniciativa de estar se cuidando e preparando uma velhice com saúde e com qualidade de vida. Se você comparar uma mulher de 70 anos
e um homem de 80 anos, geralmente você vai verificar que a mulher está fisicamente bem melhor do que o homem, porque ela se cuidou nesse quesito que eu falei da saúde, né? Fez as consultas médicas, fez a prevenção, ela investiu muito mais na imagem dela, na saúde física, do que o homem. Talvez o homem tenha investido em outras coisas. O homem talvez tenha investido em cursos, em capacitação, em melhorar o salário, em ser promovido na empresa, porque a sociedade cobra isso dele, né? Então, assim, não se tem uma cultura, masculina de visitas regulares ao médico, investir em qualidade de vida, em saúde, em prevenção, né? Então, quando o homem vai ao médico só depois que ele já está bem doente, isso não é prevenção, aí já virou remediação, né? Ele está tentando remediar uma situação que está crítica. Mas quando você se antecipa e faz as consultas antes da doença aparecer, você está investindo em prevenção. Olha, a velhice masculina, então, ela não é centrada na aparência corporal. E por isso acaba sendo uma velhice mais positiva, porque não tem essa obsessão com o corpo. O homem pode envelhecer, o homem pode enrugar, o homem pode engordar e ficar barrigudo, que é geralmente o que acontece. Ele pode ficar com cabelos grisalhos e eles não são cobrados dessa aparência tanto quanto as mulheres, né? Se compara, por exemplo, a forma como é tratado um homem grisalho e uma mulher grisalha. Eu me lembro, não sei quem é do meu tempo aqui que deve lembrar, que quando um ator aí famoso da Globo começou a ficar com cabelo grisalho, ficou todo mundo elogiando ele. Como é que ele chama, gente? Fagundes. Um Fagundes aí, gente. Fagundes. Como é que é o primeiro nome dele? Ele começou a ficar com cabelo grisalho. Eu me lembro na época que ele começou a ficar com cabelo grisalho. Começou todo mundo a falar. Antônio Fagundes. Isso mesmo. É ele mesmo. O que as pessoas falavam dele? Falavam que ele estava charmoso, que ele estava elegante, que ele estava ficando assim um coroa muito... Isso, Antônio Fagundes. Um coroa atraente, né? Então, as pessoas veem valor num cabelo grisalho no homem e muitas vezes não veem valor num cabelo grisalho de uma mulher. Quando a mulher começa a ficar com cabelo grisalho, tem muita gente que chega para dar o palpite e falar que ela é desleixada, que ela é descuidada, que aquilo é desmazelo. Então, assim, não aceita o processo natural de envelhecimento da mulher, né? Então, as preocupações dos homens são diferentes das preocupações das mulheres. Eles não têm, então, tanta preocupação com a aparência como as mulheres. Não estou dizendo que o homem não tem nenhuma preocupação com a aparência, não, tá, gente? O homem tem preocupação com a aparência, mas não é uma preocupação exagerada, não é uma preocupação obsessiva. A mulher é muito obcecada com a aparência, né? Agora, o medo do homem envelhecer, o medo da mulher é a aparência. Agora, o medo do homem está mais relacionado ao seu papel social, porque eles querem continuar sendo úteis, sendo produtivos e sendo ativos. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, as perdas físicas são um desafio para os homens, porque essa geração masculina de idosos de hoje foi uma geração de homens educada e criada para o trabalho, para a produção, para o sucesso, para o status, para o poder, para o dinheiro. Então, quando eles se veem aposentados, parados e menos produtivos, muitos deles acabam se sentindo perdidos, acabam se sentindo inúteis. E muitos eu vejo caindo em depressão, porque parece que tira o trabalho dele, não sobra nada. Tirou o trabalho do homem, não sobra nada, fica um vácuo, fica um vazio. Então, gente, o homem, ele tem certa vergonha de envelhecer e mudar o seu papel social. Ele se ressente de deixar de ser o provedor da casa, de deixar de ser o tomador de decisões da família, para ser alguém que vai precisar, que está precisando de cuidados, que está precisando, que às vezes está até se tornando dependente, né? Às vezes ele não consegue, com o envelhecimento, ele já não consegue andar sozinho na rua, precisa de uma companhia, precisa de um assistente, de um acompanhante, de um cuidador. E isso mexe demais com a vaidade do homem, com os brios, né? com o ego dele, né?
ele fica tremendamente envergonhado quando ele tem que sair acompanhado. Então, esse é um dos motivos que faz com que o homem se torne mais reservado na velhice do que as mulheres. Estou falando de um modo geral, né, gente? Eu sei que tem homens que fogem a esse padrão, mas muitos homens ficam muito caseiros, ficam muito recolhidos, muito isolados, muito sozinhos, porque, diferentemente das mulheres, eles têm vergonha de ir, por exemplo, ao cinema ou a uma academia para fazer musculação sozinhos, na parte da tarde, por exemplo, porque eles imaginam que as outras pessoas vão julgá-los e falar, ia lá, um desocupado, não tem nada para fazer, está aí indo no cinema de tarde, está aí indo na academia, malhar, e eles são muito sensíveis a isso. Né? Então, gente, é isso, o homem ele fica envergonhado por perder esse papel de provedor e de sustentador da família, de tomador de decisões, e sair para um outro papel de alguém que precisa de cuidados, que precisa de supervisão, que precisa de assistência e às vezes até se tornar dependente, né? Olha, a mulher, durante toda a vida dela, ela se esforça para encaixar nesses padrões estéticos, né? Nesses padrões de beleza que são ditados aí pela sociedade, pela mídia, etc. Mas, quando a mulher faz 60 anos, ela meio que se liberta dessas amarras, ela começa a curtir mais a sua própria identidade, ela se sente mais feliz com ela mesma, ela se sente mais feliz com a sua liberdade, né? Porque é a liberdade de não precisar provar nada para ninguém, é a liberdade de não precisar passar uma boa impressão para ninguém, é a liberdade de não precisar de um corpo jovem para estar aí na sociedade, aproveitando e usufruindo do que a terceira idade tem para te oferecer. É a liberdade de não ficar se comparando com outras mulheres. É a liberdade de não ficar se preocupando com a opinião alheia. Então, uma das palavras que sempre está na boca da mulher acima de 50, 60 anos é essa, liberdade. Né? Porque ela joga para o alto todos esses padrões de beleza e começa a construir o próprio padrão de beleza dela. Né? Essas mulheres, elas não tiveram essa liberdade toda antes na vida mais jovem dela, de jovens senhoras, porque elas estavam cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, ao mesmo tempo trabalhando, e muitas ainda estavam cuidando de pais idosos, junto com tudo isso, né? Então, porque elas não tiveram essa liberdade antes, agora com 50, 60 anos, quando os filhos já cresceram, neto não é mais a responsabilidade dela, ela se aposentou, e então ela valoriza muito o tempo que ela tem na maturidade, ela valoriza muito o tempo que ela tem na terceira idade, tudo que essa terceira idade pode oferecer, ela degusta cada coisa que a maturidade oferece para ela, seja estudando, seja iniciando uma nova carreira, seja viajando, seja se divertindo, indo ao cinema, malhando, indo na academia e saindo com as amigas, né? Então, essa fase de 50, 60 anos é uma liberdade, né? É um descobrimento dessa liberdade para as mulheres que é muito positivo. Essa liberdade chega e a gente fica tão feliz com isso porque era uma liberdade que a gente não tinha antes. Mas já para o homem, gente, essa liberdade não é uma questão, não é uma chegada triunfal, porque eles sempre puderam ser mais livres do que as mulheres. Eles sempre tiveram uma vida voltada para fora, para o exterior. Isso foi desde a época do homem das cavernas. Na época do homem das cavernas já era essa configuração. A família, né, morava ali na caverna, vamos dizer assim, o homem saía para caçar, para plantar ou para colher, e a mulher ficava na caverna cuidando da cria, ou cuidando de alguma árvore frutífera ali ao redor da caverna. Ela não se afastava da caverna, porque ela tinha que cuidar do bem-estar da cria. Então, gente, desde milhares de anos atrás, que a vida do homem assim, é uma vida mais livre, mais para fora, mais externa. E a vida da mulher mais interna, mais para casa, mais para os filhos. Porém, né,
do século XX para cá, isso foi mudando e a mulher está dando uns passinhos para fora, mas ainda não é igual ao homem, né? Então, como o homem sempre teve essa liberdade de sair para fora, o movimento dele é contrário. Quando ele envelhece, ele quer ter mais tempo com o mundo do afeto. Ele quer ter mais tempo dentro de casa, ele quer ter mais tempo com a mulher, ele quer ter mais tempo com os filhos, ele quer ter mais tempo para curtir os netos. Então, ele se volta do exterior para o interior, né? Então, eles reconhecem que não tiveram tempo de curtir isso na juventude deles e na idade adulta, porque eles estavam naquela roda viva do trabalho, de produzir, de sustentar a família, de ser o provedor, né? Então agora, depois de aposentados, é que eles querem curtir essas coisas, essas questões do afeto, da família, do relacionamento, da casa e tudo mais. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, a preocupação da mulher em envelhecer com saúde e beleza tem aumentado a procura por tratamentos estéticos rejuvenescedores. Então, por causa disso, as indústrias lançam no mercado uma série de produtos, técnicas, roupas, aparelhos, tudo direcionado principalmente ao público feminino. Eles lançam isso como uma alternativa ao resgate da juventude. Então, essa questão do envelhecimento virou um comércio danado, gente. Virou um comércio, estão te oferecendo tudo aí para você rejuvenescer e isso não contribui em nada para você ter um aceitamento, para você ter um... Aceitamento não é a palavra. Para você ter uma aceitação positiva do envelhecimento, né? Eu reconheço que tem alguns procedimentos estéticos, algumas práticas de rejuvenescimento que são necessárias, porque às vezes elas estão relacionadas a maior autonomia para a pessoa idosa, estão relacionadas a melhorar a sua capacidade funcional, para a pessoa poder continuar mais autônoma, independente por mais tempo, né? Visando então trazer benefícios para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, mas você tem que avaliar bem os oferecimentos aí desse mercado do envelhecimento, porque não é todo procedimento estético que vai ser adequado a você, que vai ser necessário. Muito procedimento que eles oferecem não é necessário, né? É só perfumaria, é só é um jeito de continuar cultivando essa ideia de que o que tem valor é o que é jovem, né? Que é uma crença, uma ideia que circula aí pela sociedade. Só o que é jovem é que é valioso, só o que é jovem é que é bonito, só o que é jovem é que é o bom, né? Gente, abrindo um parêntese aqui, eu fiquei escandalizada. Já umas 2 vezes, como meu Instagram tem muito esse assunto, né, de mulher madura, mulher 50 mais, etc., de vez em quando, então, aparece esse conteúdo relacionado a esse público, no meu feed, né? No meu painel ali, no meu mural de postagens de outras pessoas. E por 2 vezes já apareceu uma postagem assim: 10 truques para você se tornar, para você parecer mais jovem. Aí lá vem os truques falando para você não usar o cabelo assim, para você não usar a roupa assim assado, porque aí você vai parecer mais jovem. Gente, eu fiquei horrorizada com isso, horrorizada. Por quê? Qual o intuito disso, gente? Isso faz a mulher não aceitar o envelhecimento. Isso faz a mulher querer ser jovem permanentemente. Isso não é possível, gente. Ninguém fica jovem a vida toda, não. O envelhecimento é um processo natural da vida. Todos nós vamos passar por isso, né? Então, eu já vi 2 postagens sobre isso, né? Parece que era 10 truques para você parecer mais jovem. E o outro era assim, 5 erros, 5 erros que a mulher madura comete e que faz ela parecer mais velha. Então, tipo assim, nas entrelinhas, o que você entende? O que você entende nas entrelinhas? Que você tem que estar sempre parecendo jovenzinha, né? Isso é fora da realidade, né? Então, gente, essa questão dos procedimentos estéticos e rejuvenescedores, você tem que ter bastante critério, bastante sabedoria para analisar isso e não embarcar nessa conversa, né, de rejuvenescimento a qualquer custo, não entrar em procedimentos invasivos e de sofrimento e que vão te custar um preço alto, né? Não um preço financeiro, mas que pode dar algum distúrbio na sua saúde, pode ter alguma consequência. Então você tem que medir sempre isso.
qualquer procedimento estético que seja exclusivamente para você só parecer mais novinha, cai fora. Agora, se for um procedimento estético que vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a sua autonomia, vai melhorar a sua independência, seu bem-estar e a sua qualidade de vida, é válido. Eu acho que é viável. Então, gente, concluindo aqui, não quero estender muito o assunto, por mais que homens e mulheres queiram aproveitar a vida, a velhice de formas diferentes, há uma coisa que é importante para ambos, que é manter-se ativo. Tanto o homem quanto a mulher devem se manter ativos o maior tempo possível, porque isso vai levar a vida deles para frente, com mais autonomia, com mais independência e com mais qualidade. É essencial você não se isolar, continuar se integrando, convivendo com outras pessoas, procurar não se acomodar, né? Não se acomodar, por exemplo, de ficar só em frente à televisão, de ficar parada, sem atividade física, sem atividade cerebral também, né? Leitura, jogos, quebra-cabeça, etc. Porque quanto mais você se exercitar na mente, no corpo, etc., mais